estamos aqui novamente, agora para a nossa quarta competência, que nós vamos trabalhar perguntas e respostas. A gente ainda vai continuar com o nosso famoso verbo to be, tá? Mas a gente vai trabalhar estrutura de idade, perguntar as horas, e para isso a gente vai trabalhar primeiro, né, os numerais cardinais, né? Fazer, na verdade, relembrar, né? Então, como vocês podem ver aí no slide, ele se chama Cardinal Numbers, ou seja, os numerais cardinais. E nós vamos... Aqui eu só tenho duas observações, né? Na verdade, para fazer para vocês. Se vocês observarem, os números, né? O número base eu tenho de 1 a 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A partir do 10º, que eu chamo até dos adolescentes, né? Eu tenho de diferente aí, eu tenho 11, 12. Do 13 em diante, toda a terminação dele vai ser teen. Que se vocês observarem, essa nomenclatura teen, a gente usa muito no nosso dia a dia, que é adolescente, né? Então, do 13 até o 19, o final do número, ele vai ter teen. Então, vai ficar aí 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Os números redondos, né, que eu chamo de redondo, 20, 30, 40, a gente vai ter a terminação T. Enquanto o adolescente eu faço teen, tá? 13, 14, a gente dá uma esticadinha. Nos redondos eu vou colocar 20, eu digo 20. Acabou-se, 20, tá? 30, 30, 40, 40 e assim por diante. Aí, tirando isso, tendo isso como base, né? Então, 21, 21. 22, 22, tá? E também, com relação à pronúncia, em alguns lugares vocês vão ver 20 ou 20, tá? Também, tanto faz, 21, 22, 23, 30, 30, tá? Que é o inglês americano e o britânico. Então, depois é só eu pegar a numeração, né? E colocar 35, 35, né? 48, 48 e assim por diante. Quando eu chego para 100, 1000 e milhão, né? Aí a coisa vai, eu tenho duas escritas para o 100. Eu uso a 100 ou 100. Como vocês estão vendo aí, eu coloquei uma barra, a 100 ou 100, né? Que significa 100. Quando eu passo para 1000, eu já vou usar a palavra thousand, tá? A thousand, 1000. Para milhão, a million ou 1 million. Nesse caso, segue a mesma coisa. 101, a 101. 1001, a 1001. E assim por diante. Bom, revisando agora os números, a gente vai ver perguntas e respostas, né? Com relação à idade. O que é que eu tenho? Qual seria a pergunta principal com relação à idade? Em inglês, eles usam a expressão how old, que esse how old significa quantos anos. Então, nunca que a gente vai modificar essa pergunta com relação à idade. Então, how old are you? Quantos anos você tem? I'm 20 years old. Observe aí a resposta. A pergunta é, eu tive como resposta I. Eu tenho 20 anos. I'm 20 years old. Kátia, esse years old, se eu quiser, posso tirar? Pode, tá? Eu posso dizer I'm 20, ponto. Não tenho essa obrigação, tá? Mudando de pessoa, passando para uma terceira. How old is Amanda? Quantos anos tem Amanda? She's 40 years old. Ela tem 40 anos. Observe que para a idade, eu sempre vou utilizar o verbo to be, tá? Eu não vou usar o verbo ter. Eu tenho, em português a gente diz, eu tenho tantos anos, mas em inglês, eu estou com tantos anos, tá?
sempre esse verbo to be, ele vai assumir esse significado de ter, porém, eu não posso utilizar o verbo have, que é o verbo ter. Em inglês, o verbo ter é literalmente ter alguma coisa. Eu tenho um carro, né? Eu tenho um cachorro e assim por diante. Mas para a idade, só vai ser usado o verbo to be, ok? Próximo slide, a gente vai trabalhar os numerais ordinais. Que esses numerais, eles me indicam ordem, que é a mesma coisa de português, tá? Porém, em inglês, ele vai ter um finalzinho diferente na sua escrita. O que é que vai acontecer? Eu vou utilizar os numerais cardinais na sua escrita normal e vou acrescentar TH ao final desse número. Porém, número 1, 2 e 3, ele tem a sua escrita diferente. Então, primeiro vai ser first, segundo, second, terceiro, third. Os demais, aí agora eu vou usar o seu número normal, four, e vou acrescentar TH. Fourth, fifth, sixth, seventh, e assim por diante. Os numerais ordinais significam a mesma coisa que português, tá? Sempre vai ser usado para indicar uma ordem, ok? Bom, como a gente está trabalhando com números, a gente já viu a idade, né? E a gente vai sempre estar trabalhando com essa expressão de how old, mas a gente também vai trabalhar o horário, né? Qual a pergunta que eu sempre faço com relação aos horários? Então, sempre vai ser uma, como vocês vão ver no slide agora a seguir. What time is it? Que horas são? It's 2 o'clock. O que é que está acontecendo aí? Observem que, para eu dar a resposta, como é neutro, eu vou usar o pronome it, tá? Então, sempre que eu for trabalhar com o horário, what time is it? It's 2 o'clock, it's 4 o'clock, it's 5 o'clock. E esse o'clock, ele sempre será usado para os horários exatos, tá? Então, se for são 2 e 1, eu já não posso usar 2 o'clock, tá? O o'clock aí no final, ele é usado extremamente para os horários exatos, ok? Como veremos aqui agora, no próximo slide, eu tenho, I'm sorry. Teremos agora, no próximo slide, como eu vou trabalhar esse horário de manhã, à tarde, à noite, né? Em inglês, ele traz uma nomenclatura que é AM e PM. O que seria isso? AM, que seria antemeridian, que é pela manhã, né? Até meio-dia. Ou até meia-noite, sorry. E PM, ele vai até, a partir de meia-noite, até meio-dia. Então, se eu digo assim, ó, it's 2 o'clock a.m., eu vou estar dizendo que o horário é pela manhã. Se eu colocar 2 p.m., o horário vai ser à tarde. Em inglês, eles não usam para o horário, eles usam os numerais normais de 1 a 12. Eles não existem como nós temos. 14 horas, 15 horas, 16 horas, não. O número normal, de 1 a 12, a diferença vai ser exatamente essa, nessa questão da manhã ou tarde, tá? Eu quero que vocês prestem atenção lá no nosso e-book, que eles traz essa diferença do horário pra gente, tá? Como eu vou usar
Meio-dia, por exemplo. Meio-dia, eu tenho a palavra midday. Mas eu também posso dizer it's 12 o'clock. Não me impede, tá? Mas se eu quiser usar o midday, eu posso usar numa boa. A mesma coisa é meia-noite. It's midnight. Então, eu posso utilizar essas duas palavras para mostrar que é meio-dia ou que é meia-noite, tá? Com relação a midday e midnight. Lá no nosso e-book, vocês irão prestar atenção nessa nessa diferença que vai haver entre meia-noite ou meio-dia, tá? Outra coisa que eu não coloquei aí no slide, tá, minha gente? É essa questão de quando a gente trabalhar o horário com os minutos, eu sempre vou ter. Eu não posso usar o o'clock, mas eu vou usar o numeral normal. Então, what time is it? It's 9:50. Então, são 9:50. São 8:50. São 7:30. Então, eu vou usar o numeral partido normal, sem nenhuma alteração, tá? Porém, eu não posso utilizar essa palavra o'clock, ok? Eu espero que tenham entendido. Na nossa próxima competência, a gente vai aprofundar um bocadinho mais nos assuntos que nós já vimos, tá? Espero que estejam gostando e nos encontraremos no fórum, caso exista alguma dúvida com relação à nossa quarta competência, ok? Bye, bye! See you!